Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Lara, la, lara, la, lara, 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 lara. Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja abundante na vida de cada um de vocês, de todos nós. Mais um domingo, dia do Senhor, e nós ainda neste momento estamos transmitindo o nosso culto via online pela rede social do Facebook. E mesmo assim, eu gostaria de pedir para você que está em sua casa, você pegasse a sua Bíblia, ficasse com a sua Bíblia em mãos, para acompanhar os textos que serão lidos, para acompanhar a exposição da palavra,
que mesmo aí em sua casa, você, com toda a reverência, com toda a adoração, cultue ao Senhor juntamente conosco. Nós iremos iniciar este culto orando ao nosso Deus. Curve sua cabeça e oremos. Ó Deus bendito, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de tudo que neles há, o Senhor não somente criaste, mas também governa, providencia, sustém tudo o que nós necessitamos. Ó Santo Deus, nós bendizemos o Teu nome, engrandecemos o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Deus Santo, nós mais uma vez nos reunimos para adorar a Ti. O Senhor que mesmo prescreveu isto em Tua palavra, que nós, Teus filhos, que toda a Tua criação deveria render glória, louvores a Ti. Eis-nos aqui, Senhor, para, em obediência à Tua palavra, em obediência a Ti, cultuarmos ao Senhor. Agora, Senhor, nós rogamos que o Senhor também ouça as nossas orações, que o Senhor receba os nossos louvores de adoração e também fale conosco através da Tua palavra, que é inerrante, que é transformadora para as nossas vidas. Nós oramos, exaltando o Teu nome, agradecendo e rogando por isso, em nome do nosso Salvador, nosso Senhor, Cristo Jesus. Amém. Vamos ler um texto da Sagrada Escritura e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e nós iremos ler o verso 1 ao verso 14. E enquanto eu leio, eu gostaria que você estivesse acompanhando, atento à palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor
te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém. Essa palavra do Senhor, que são as bênçãos quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Por conta do pecado, nós muitas vezes desagradamos e desobedecemos ao Senhor. É isso que fizemos quando pecamos. Desobedecemos ao Senhor. E este momento é o momento de nós nos achegarmos a Ele e confessarmos os nossos pecados a Ele. Arrependidos, gratos, porque Ele é justo e fiel e prometera a cada um de nós nos perdoar. Portanto, vamos fazer uma oração de gratidão pelo perdão e também de ações de graça ao nosso Deus. Oremos. Eu vou convidar o nosso irmão Rafael para que esteja nos elevando em oração. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é rico em misericórdia. A tua misericórdia se renova a cada manhã. É o que diz a tua palavra. Esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos pela tua ira, Senhor. Porque através de Cristo Jesus nós alcançamos a tua misericórdia, Senhor. E por isso nós somos gratos, Pai. Somos sabedores, Senhor, que pecamos contra o Senhor em nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos, Senhor. Todos os nossos pensamentos, Senhor, quando estamos na carne, são pecaminosos contra o Senhor, Pai. Por isso, Senhor, nós sabemos, Pai, que se não fosse pela Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua justificação através de Cristo Jesus, nós certamente estaríamos perdidos, Senhor. Mas aprove o Senhor, Pai, nos enviar o Cordeiro Santo, Pai, Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, Senhor, para nos justificar diante do Senhor, Pai, derramando do seu sangue sobre as nossas vidas, Pai, e nos fazendo justos, Senhor, diante do Senhor. E esse é o motivo da nossa gratidão, sabermos que o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso, que não desistiu de nós, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, como igreja, Senhor. Essa é a nossa oração, que te entregamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez e lermos a palavra do Senhor no Salmo de número 61. Gostaria que você acompanhasse comigo esta leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 61, diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe
que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Vamos, neste momento, louvar ao nosso Deus com cânticos. Vamos entoar ao Senhor 2 cânticos. Eu convido você a, junto conosco, estar adorando ao nosso bom Deus. Louvemos. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me
me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Queridos irmãos, eu quero convidar você agora a nós estarmos fazendo uma oração mais específica pela situação a qual tem acometido o país, a humanidade. Pedir a Deus, clamar a Deus, reunidos como povo de Deus, pela calmaria desta situação, pela paz nos corações. Vamos orar neste momento, especificamente por isso. Oremos. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti com os nossos corações, todos em um só propósito, em uma só fé, Senhor, que é, Senhor, clamar ao Senhor, o Senhor que governa todas as coisas, o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. Nós clamamos que o Senhor venha dar a calmaria, Senhor, neste vírus que assola a humanidade, que o Senhor venha dar também, Senhor, a cada um que se encontra perturbado, ansioso, depressivo por conta dessa situação, Senhor. O Senhor venha dar graça, paz em seus corações. Ó Deus, nós necessitamos de Ti, porque temos visto que o homem tem feito, Senhor, de tudo isso, muitas coisas, Senhor, que não precisavam fazer, que o homem não está preparado, Senhor, para viver uma pandemia como essa, por conta, Senhor, da sua depravação, por conta, Senhor, da sua fraqueza e de tantas outras coisas, ó nosso Deus. Nós clamamos para que a Tua igreja seja, Senhor, peça fundamental, Senhor, para trazer, Senhor, a Tua boa nova, para trazer, Senhor, paz através da Tua palavra, para sermos usados por Ti aqui, Senhor, não para atemorizar mais os corações, mas para trazer conforto. Ó Santo Deus, nós clamamos em nome do nosso Salvador, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos agora abrir as nossas Bíblias na exposição do dia de hoje, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, e nós vamos continuar a exposição do livro de Gênesis, assim como temos feito aqui em nossos cultos. Hoje nós entraremos no capítulo 3 do livro de Gênesis. Um dos capítulos mais importantes da Escritura Sagrada. O relato de algo tão terrível que aconteceu para a humanidade. O caos de tudo iniciou-se aqui. E aí nós queremos hoje, então, não expor todo o capítulo, mas nós vamos, assim, ler dos versos 1 ao verso 9 e vamos ver algumas coisas nesta perícope que Deus, assim, usando Moisés para transmitir ao povo de Israel, após cativeiro egípcio, aquilo que o Deus deles, o Senhor, Yahweh,
o Deus da aliança, tinha feito por eles e a desobediência que o próprio homem causou e trazendo caos para a humanidade. Vamos ler então, Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Até aqui, a palavra do Senhor basta para nós hoje aprendermos grandes ensinamentos. Mas antes de tudo, nós precisamos suplicar ao Senhor para a iluminação do Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, diante desta narrativa tão triste que soa para nós, porque foi o caos de todas as coisas, o início do caos, o início do problema da humanidade. Ó Santo Deus, ilumine a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, irão ouvir, Senhor, a exposição da Tua palavra, e assim os faça, Senhor, entendê-la e aplicá-la em nossos dias atuais, nas suas vidas, para que, Senhor, sejamos vencedores deste grande problema a qual veio o mundo, o qual assola o mundo ainda hoje. Ó Santo Deus, nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, em nome do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, perguntas às vezes são feitas, dúvidas, anseios, que precisam de uma resposta. Deixa eu citar algumas para você que talvez já tenham lhe perguntado, ou mesmo você tenha feito uma dessas perguntas. Talvez você tenha perguntado: o que há de errado com esse mundo? O que há de errado com esse mundo? Por que tenho o meu familiar com câncer? Por que que as pessoas fazem coisas ruins, como terroristas sobre os quais nós lemos nos jornais? Por quê? Talvez você tenha perguntado ou ouvido esta pergunta: as pessoas são boas
ou más? Eu me sinto bom. Talvez você tenha dito, mas às vezes faço coisas que me arrependo. Porque as pessoas morrem. Porque parece que há tão pouca justiça de verdade nesse mundo. Bom, são perguntas integrantes. Mas a Bíblia responde a todas elas, a todos esses tipos de perguntas, às vezes em frases diretas, aqui, ali, às vezes, na maioria das vezes, responde às questões, essas perguntas com história, com proposições, com poesia, com profecia e muitas outras formas que nós podemos ver essas respostas na Escritura. Em outras palavras, a Bíblia, ela não oferece apenas as respostas, mas toda uma nova perspectiva de vida, uma toda nova cosmovisão, para que você e eu venhamos a nos orientar e vivermos tranquilo em um mundo em caos. E ela faz tudo isso contando principalmente a história da queda. E eu gostaria de fazer isso também hoje. Provavelmente esta história é familiar para você. Mas deixa eu contar ela novamente. Nós vamos dividir estes 9 versos em 3 partes. Mas eu gostaria que você entendesse em uma frase aquilo que eu gostaria que você saísse fixado na sua mente, no seu coração. É a proposição que nós vamos ver aqui neste texto. Para o grande problema, há uma única solução. Para esse grande problema, uma única solução. E aí vamos ver dos verso 1 ao verso 9. Primeiro nós vamos ver a preparação do inimigo, do verso 1 ao verso 5. Depois a queda do homem, do verso 6 ao verso 7. E em terceiro lugar, a confrontação com o Senhor, Deus e a graça, no verso 8 e verso 9. Bom, nessa estrutura, então, eu gostaria que você acompanhasse na sua escritura, aí mesmo onde você está, primeiramente, do verso 1 ao verso 5, a preparação do inimigo para fazer o homem causar o grande problema para a humanidade. Olha o verso 1 comigo. Diz assim o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Paremos um momento aqui para pensar um pouco nisso. Serpente. A serpente era uma criatura do Senhor Deus. Deus tinha falado que tudo que ele criou era bom. No verso 31 do capítulo 1, se você for voltar os seus olhos para este verso, vai dizer assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o 6º dia. A serpente era a mais sagaz de todos os animais selváticos. Claramente, meus queridos, que a serpente no paraíso e a serpente que nós conhecemos hoje, elas são bastante diferentes. Pasme para isso, não é aquela cobra que você viu rastejando ou vê rastejando nos dias de hoje. Era um animal diferente,
Hoje a serpente é uma das criaturas mais baixas, mas no início a serpente era uma das criaturas mais espertas e sagazes dos animais selváticos. Então nós podemos entender a serpente como, agora após a sua condenação, como nós vimos, mas antes da condenação dela, um animal diferente. Agora, como é possível que um ser de Deus que Deus tenha criado bom, possa tentar a mulher? Como é possível isso? A resposta atrás dessa serpente é óbvia. A resposta atrás dessa serpente é algo maligno. A primeira coisa que nós devemos reconhecer aqui é o desprezo total que o inimigo manifesta para com a boa criação de Deus. Observe no texto que o inimigo, e quando eu falar em inimigo, você pode pensar, sim, nesse inimigo que você está pensando. Satanás, o adversário, ou diabo, certo? Então o inimigo aqui, a primeira coisa que nós devemos reconhecer nesse texto, é que ele se manifesta contra a boa criação de Deus. E ele usa uma das criaturas mais sagazes para tentar enganar a mulher. Veja no verso 1. Coisas que nós devemos reconhecer aqui, que é o desprezo total que o inimigo manifesta, é com respeito ao nome de Deus. Verso 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. Observe bem, no início, antes da serpente falar, a narrativa é a seguinte: Senhor Deus, Yahweh Elohim, quer dizer o Deus da aliança, o Deus que tinha feito o pacto com o homem. Se você for ver esse pacto, está no capítulo 2, no verso 16 e verso 17. O pacto das obras, e disse assim: o Senhor Deus lhe deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós começamos agora a ver esse Deus ser chamado Deus da aliança, o Deus do pacto. E a primeira coisa que o inimigo ele quer desfazer aqui é o respeito a esse Deus, ao respeito do nome de Deus. E aí ele fala somente, veja no verso 1 ainda, é assim que Deus disse. Ele já tirou o nome de Deus e colocou a palavra só Deus, Elohim, que nós vimos em uma exposição. Essa palavra ela pode ser usada também para vários deuses, no plural. Ela pode ser usada também para os deuses do seu coração, os ídolos do seu coração. Mas quando se torna o Senhor Deus, é o Senhor Criador, é o Senhor do pacto, o Senhor da aliança. Mas Ele é tão sagaz que primeiramente Ele quer desfazer o Senhor. O propósito é ignorar o nome do Deus da aliança, já fazendo um jeito aqui de falar sobre Deus. A pretensão do inimigo, de Satanás, é atacar o relacionamento entre Deus e o homem. Ele quer dizer assim, de início: não, esse Deus que você pensa que é o Deus da aliança, o Deus do pacto, não é bem esse Deus. O inimigo, ele sempre quer atacar o relacionamento de Deus e o homem. Ou é mais fácil, em outra sequência, do homem, relacionamento do homem para com Deus. A terceira coisa que nós
devemos reconhecer aqui é o desprezo total que o inimigo manifesta agora com respeito à palavra de Deus. O diabo, ele quer semear dúvida agora no coração da mulher, ele quer questionar a veracidade da palavra do Senhor. Veja só, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Colocando uma dúvida, fazendo uma pergunta duvidosa, e é assim que ele sempre age. Ele gosta de perverter as coisas que Deus criou boas. Ele gosta de perverter isso. Ele gosta de nos fazer esquecer do amor íntimo que Deus tem para conosco. Ele gosta, meus queridos, de semear dúvidas, confusão em nossos corações sobre a verdade da palavra de Deus. O inimigo sempre vai tentar você para você duvidar da palavra de Deus. Foi assim com Eva, neste momento, é assim com nós hoje. Talvez você tenha lido alguma questão, até esse texto de Gênesis 3 sobre a queda, e tenha achado assim, não, mas isso aqui é só uma figura de linguagem, ou talvez algo que seja para ilustrar. Mas não é isso. Se você não está acreditando, por exemplo, na questão da serpente, olha, como então uma serpente pode falar? E criar dúvidas no seu coração, talvez você não tenha entendido ainda esse Deus que criou todas as coisas. O seu problema nem é com a serpente. Talvez o seu problema é com Gênesis 1, sobre a criação. Talvez você tenha lido outra parte da palavra do Senhor e ficado em dúvida. Será? Será? E as perguntas vêm e as filosofias tentam ali sufocar a verdade do Senhor. É assim que o inimigo, ele tenta semear dúvidas, confusão em nosso coração sobre a palavra de Deus. E aqui neste momento ele consegue. Tomara que ele não consiga isso na sua vida, mas ele consegue. A mulher, ela fica confusa. E aí ela logo esquece da aliança do Senhor, ela se esquece da promessa da aliança que nós acabamos também de ler em Gênesis capítulo 2, versos 16 e verso 17. E ele não fala. Ela não fala. O que é isso? Não podemos comer de toda árvore. O que Satanás fala de toda árvore. Não comereis de toda árvore, no verso 1. Ao contrário, ela diz, Deus mandou comer, devemos comer comendo. Preste atenção, devemos desfrutar da vida. Diz um lugar aqui de se lembrar das promessas de Deus. Eva somente afirma, podemos comer do fruto. E a mulher também se esquece do Deus da aliança. E ela segue o exemplo da serpente. Ela não diz o Senhor Deus, mas apenas Deus. Veja comigo, no verso 2 e 3, ela diz assim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. E ela não falou, ela deveria falar, o Senhor Deus. O Deus que tinha feito a aliança com ela. Mas não, já estava caindo nas falácias, nas artimanhas de Satanás. Ela se esquece das séries de ameaças da aliança.
E em lugar de dizer, morrendo, morreremos, ela fala que Deus tinha dito para não comer da árvore, pois morreria. Deixa eu explicar para você. O diabo aqui, o inimigo, ele não espera muito que aproveitar a confusão da mulher. Ele logo diz, é certo que não morrereis. Olha o verso 4. É certo que não morrereis. Sabe o que ele diz literalmente aqui no hebraico? Ele diz assim, não morrendo, morrereis. Ele quer dizer assim, não, coma desse fruto e você vai continuar vivendo ainda um tempo. Não morrendo, morrereis lá somente. Ele estava dizendo, olha, a morte não vai ser instantânea. Não morrendo, morrereis. É o exemplo de Adão. Adão viveu depois de 900 e aproximadamente alguns anos, que as Escrituras nos falam. Ele viveu ainda após esse pecado que ele cometeu, a queda. Mas a morte não era especificamente somente uma morte física. E aí, a mulher agora está cedendo. E é sempre assim que o inimigo nos ataca. Primeiro ele semeia dúvida, semeia uma confusão. Será que Deus disse, como diz no verso 1, com uma pergunta muito maliciosa, e aí ele quer tirar a nossa segurança da palavra de Deus também. E na primeira pergunta ele ataca as promessas de Deus, ele perverte as palavras de Deus para deixar impressão de que Deus só coloca barreiras, só coloca regras, só coloca impedimentos em nossa vida, que Deus tinha dito, comendo comerás, mas o diabo pergunta, será que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E depois desse primeiro ataque, que é uma mistura de verdade e erro, o diabo vem com o segundo ataque. Veja só o verso 4. Esta vez ele claramente contradiz as palavras do Senhor. Deus tinha dito, morrendo morrerás. Mas o diabo disse, não morrendo morrereis. E logo ele explica que Deus quer privar você de algum benefício. Olha o verso 5. Porque Deus sabe que num dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Ele diz para a mulher, Deus quer guardar longe de você algum prazer, alguma bênção. Ele não quer que você experimente todas as coisas. Sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo à mulher, você acha que você deve viver sempre debaixo da vontade de Deus? Você acha que ele tem que decidir os limites para você? Que nada. Você pode decidir, ele está falando assim. Você deve conhecer o bem e o mal. Você tem que definir os seus próprios limites. Você tem que aprender a ser feliz. E ser feliz significa fazer o que você quer fazer. O inimigo está dizendo isso para Eva. Meus irmãos, todo pecado começa com desprezo à palavra de Deus. Todo pecado tem as suas raízes num desprezo das bênçãos e da vida que Deus prometeu dar sobre obediência. Todo pecado tem as suas raízes num desprezo das ameaças e castigo que Deus prometeu sobre as desobediências. Nós lemos aqui no início as bênçãos da obediência, Deuteronômio, capítulo 28. Mas logo em seguida, se você continuar lendo o texto, você vai ver também o castigo das desobediências. Todo pecado
é um ato de crer na palavra do inimigo, o pai da mentira. E quando você peca, você está dizendo que não acredita na palavra de Deus que está no céu, mas antes acredita na palavra do pai da mentira. Quando você peca, você está dizendo: Deus prometeu que a obediência traz a vida? Não acredito. Deus prometeu que a desobediência traz a morte? Não quero nem saber disso. Quando nós pecamos, minuciosamente, nós estamos dizendo isso. E com todo pecado, nós estamos colocando nossa fé, não na palavra de Deus, mas na palavra do pai da mentira. Estamos acreditando na mentira de que nós temos condições para decidirmos o que é bom e o que é mal para nós. Se você estiver calcado com os seus pés em outra coisa que não for a palavra do Senhor, você está com fundamentos que podem fazer você cair a qualquer momento. Mas quando nós estamos calcados, encravados com os nossos pés na palavra de Deus, na rocha, em Cristo, nós não caímos quando qualquer tentação vem sobre nós. Nós vimos então, primeiramente, essa parte, o início, o pensamento do inimigo, a ameaça do inimigo para Eva. E agora, em segundo lugar, nós vamos ver a queda do homem. Verso 6 e verso 7. Dois versos mais tristes da Escritura Sagrada. O verso 6, então, chega a dar dor nos ouvidos, fazer os olhos arderem. E você vai ver comigo agora, neste momento. No momento em que nós deixamos de confiar na palavra de Deus, com certeza nós não podemos ficar em pé, logo nós vamos cair. E é exatamente isso que acontece agora. A mulher dá ouvidos às palavras do diabo e ela aceita as palavras dele e começa a refletir sobre elas. A resposta certa teria que ter sido desta mulher: retira-te diante de mim, Satanás. Como você ousa contrariar o Senhor Deus? Mas não. Eva agora acolhe no seu coração as palavras de Satanás e fica pensando naquelas palavras. Ela abre o seu coração, um lugar para duvidar da palavra de Deus, e daí vem a queda. Meus irmãos, verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ela começa a olhar a árvore proibida e ela começa a ver essa árvore como boa para se comer, como agradável aos olhos, desejável para o entendimento. Nós não devemos nos enganar. Todo pecado é muito atraente, muito atrativo. Não tem pecado que não seja atraente, não tem pecado que não seja atrativo. Adão e Eva eram dois seres criados por Deus, os primeiros seres humanos criados por Deus, e eles eram sem pecados, eram perfeitos, mas mesmo assim eles acabaram caindo. E se o pecado tinha o poder de tentar fazer cair um homem perfeito, quanto mais
o pecado tem para nos tentar. Nós que lutamos diariamente com a nossa velha natureza. Não pense que nessa vida você vai chegar ao ponto de não ser tentado pelo pecado. Ao contrário. Ao contrário. Quanto mais você buscar a santificação, mais fortes serão as tentações. Eu não quero te desanimar com isso. Mas eu quero te dizer que quanto mais você buscar a santificação, mais fortalecido você vai estar também para lutar contra o pecado. Veja Tiago capítulo 1, 14, verso 14 e 15, que nos ensina como funciona a tentação e o pecado. Diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É exatamente dessa forma que Eva caiu. Uma vez ela deixou de segurar a palavra do Senhor, ela cai facilmente. Ela deveria ter fugido do lugar, mas em vez disso ela ficou olhando a tentação, alimentando a cobiça. E a cobiça, como Tiago fala, dá luz ao pecado. Fuja! Ela tomou o fruto, comeu, deu ao marido, e ele comeu. Literalmente no hebraico quer dizer assim: ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido com ela. Quer dizer que Adão não era inocente. Adão tinha ainda uma última chance para exercer o seu papel como cabeça do casamento, como cabeça da família. Ele poderia ter rejeitado este fruto, mas infelizmente, em parte da queda, é resultado de um homem não assumindo as suas responsabilidades. O versículo que eu acabei de ler, o ato mais terrível para a humanidade. Tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tudo o que passamos hoje foi por conta deste momento que acabamos de ler. Suas ansiedades, seus medos, suas ações pecaminosas, sua inveja, sua falta de confiança em Deus, os ídolos do seu coração, a sua ira, a instabilidade do ecossistema, a instabilidade relacional entre seres humanos, vírus, mortes, doença, tristeza, pavor e tantas outras coisas que eu poderia continuar aqui citando, acontecem a partir deste momento. Aqui, o problema da humanidade aconteceu. E o primeiro pecado que a gente viu, que a gente pode notar no verso 7, é que abrindo-se então os olhos, ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A inocência foi embora. A vergonha chegou. Já não era como antes. Tudo era diferente agora. Já não eram mais perfeitos. E eles tinham essa responsabilidade de transmitir para a humanidade a sua perfeição, o pacto de Deus em obediência. Mas eles pecaram, se distanciaram de Deus. Todos aqueles mandatos criacionais que Deus deu a eles no capítulo 1, mandato cultural do verso 1 ao verso 28, mais propriamente, o mandato espiritual do capítulo 2, verso 1 a 4, e também o mandato
social, no capítulo 2, do verso 9 até o verso 10, todos esses mandatos ficaram distantes do homem agora. Caos completo, vergonhoso. Mas eu gostaria que você visse comigo ainda a confrontação com o Senhor Deus e a graça bendita do Senhor, do verso 8 ao verso 9. A primeira consequência do pecado nós vimos. Entre outras palavras, a primeira consequência do pecado é que a aliança é quebrada e o nosso relacionamento íntimo com o Senhor Deus é rompido. É isto que Adão e Eva entendem logo que os seus olhos abriram-se. Quer dizer que pela primeira vez eles entenderam a terrível verdade sobre as consequências dos seus atos. Perceberam que estavam nus. Antes eles viviam dentro da proteção do relacionamento com Deus, inocência, santidade, cobria toda a nudez deles. Mas agora jogaram fora tudo, relacionamento com Deus, inocência, santidade. Não é sempre assim? Meus irmãos, não é sempre assim? O pecado parece tão atrativo, mas uma vez que caímos nele, o pecado nos deixa tão envergonhados, com um sabor amargo na boca. Um sabor amargo na boca. O que fazer agora? Como apagar as miseráveis consequências do pecado? Adão e Eva têm uma ideia. Em verso 7, eles pegaram, costuravam folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fizeram sungas para se cobrir. Eles usam essas folhas de figueira e nós entendemos que aqui Adão e Eva são os primeiros arminianos na história. Eles tentam se salvar, sim, pelo seu próprio esforço, cobrir a sua vergonha do pecado. Será que pelo próprio esforço eles podem conseguir cobrir as consequências do pecado? De forma alguma. No momento que eles ouvem a voz do Senhor, eles entendem que não pode fazer nada para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua miséria aos olhos de Deus. Olha o verso 8 comigo. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava pela viração do jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O diabo, o inimigo, tinha prometido igualdade com Deus. Lembra lá? No verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Vocês devem decidir o que é bom para vocês. Mas em vez de enfrentar Deus como iguais, Adão e Eva fogem da presença de Deus. Eles não se sentem iguais com Deus. Ao contrário, eles se sentem aterrorizados perante Deus. Meus irmãos, quantas vezes isso não aconteceu na sua vida? Você deixa se enfraquecer pela palavra, na leitura da palavra, em ouvir pregações, na oração. Você deixa de segurar as promessas do Senhor. Você fecha os seus ouvidos à ameaça do pacto sobre a desobediência. Você dá lugar, muitas vezes, às doces promessas do inimigo. Você fica olhando a tentação em vez de fugir dela. Você deixa-se seduzir pelas atrações do pecado.
Você cai em pecado e os seus olhos se abrem e você percebe a sua vergonha e a sua miséria. E além de tudo isso, você tenta de uma forma patética cobrir sua culpa através do seu esforço próprio. Você tenta se esconder das consequências do seu pecado. Meu querido, minha querida irmã, você pode ter certeza de uma coisa, que nunca poderá esconder a sua culpa e a sua miséria de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que tratar. Deus de nada se esconde. Mas isto aqui é uma boa nova. Deus viu a miséria de Adão e Eva, e logo no verso 8, nós temos o Evangelho. Veja só. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9 também. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Apesar de Adão e Eva terem quebrado a aliança, Deus ele permaneceu fiel. Ele vai até o jardim agora e eles ouvem a voz do Senhor Deus. O homem pode quebrar a aliança, mas Deus nunca quebra a aliança. Se formos infiéis, Deus sempre permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. E 2 vezes no verso 8 e 1 vez no verso 9, Deus nos lembra que Ele ainda é o Deus da aliança. Ele ainda quer um relacionamento conosco. Enquanto Adão está fugindo, o Deus do pacto está procurando ele. Ele é assim. O nosso Deus, Ele chama: onde estás? E eu gostaria de dizer para você, que está talvez se escondendo de Deus neste momento, não faça isso. Ele te chama, Ele diz: onde estás? Venha resolver as questões, resolver o grande problema. Ele tem a solução do problema. As primeiras palavras do nosso Deus depois da queda, depois da quebra da aliança, depois da rejeição que Ele sofreu nas mãos de Adão e Eva, as primeiras palavras que saem da boca são palavras de graça. Onde estás? Nessas palavras, nós vemos a fidelidade do Senhor. Nessas palavras, nós vemos a graça do Senhor. Nessas palavras, nós vemos o Evangelho de Jesus Cristo. Desde a queda, Deus procura seus filhos desobedientes. Ele está chamando filhos rebeldes, pecadores miseráveis, para voltarem para viver em comunhão com Ele. Não através das suas obras, não através do esforço humano, mas por meio do sangue de Jesus Cristo crucificado. E se você está se escondendo de Cristo, estas palavras são motivo para grande alegria. Deus está procurando você para restabelecer comunhão entre você e Ele. Mas se você está se escondendo atrás das miseráveis folhas da sua justiça, estas palavras não são motivo de alegria, são motivos de grande terror. Deus está procurando você, se for assim, para te julgar. Vamos então, agora, pela nossa fraqueza, como nós vimos em Adão e Eva, caídos em pecado,
Vamos dar glória a Deus, que Ele permanece fiel sempre ao pacto, que Ele vem à nossa procura. Vamos orar no poder dessa nova natureza que Ele nos dá, quando Ele nos dá a sua graça, para nós podermos pôr a armadura de Deus, aquela de Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. Vamos lutar diariamente contra as artimanhas do inimigo, contra o mundo, contra a nossa própria pecaminosidade, a nossa própria carne. Nós sabemos quais são as estratégias do inimigo agora, assim, resumidamente. Então, firmes na palavra, venceremos o Senhor Jesus Cristo. Pois é o próprio Deus que nos fala: filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A única solução para este grande problema é colocar-se nas mãos de Cristo. O grande problema só pode ser solucionado andando com Cristo, conhecendo a Cristo, entregando-se a Cristo. É por isso que neste momento eu peço para você parar, refletir na sua vida. Se você está sofrendo, se você está sobrecarregado, se você está ansioso, se você está temeroso, se você está perturbado, se você está triste, com medo, a única solução para tudo isso é voltar-se para Deus, conhecer a palavra dEle, orar, que Ele irá lhe restaurar. Para o grande problema, uma única solução: a graça de Cristo em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus neste momento, pedindo a Ele que Ele nos dê forças, graça para aqueles que não têm ainda, que Ele nos vista com a armadura, que Ele nos dê firmeza na palavra dEle. Oremos. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti confiadamente, pelos méritos eficazes de Cristo, não pelos nossos. É em nome dEle que nós nos achegamos a Ti. Pedimos perdão das nossas falhas, porque os nossos primeiros pais trouxeram isso para a humanidade, e hoje a cada um que nasce, já nasce pecador, e a solução para este pecado é Cristo, que levou sobre si as nossas chagas, as nossas enfermidades, que foi transpassado naquela cruz, pregado, para nos dar a solução deste grande problema que nos arrastava para a morte eterna, perturbação eterna. Mas em Cristo, pela graça de Cristo, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, o Senhor nos deu vida, vida em abundância, vida eterna, alegria, paz, regozijo eterno para os Teus filhos. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia, e dê graça para aqueles que nos ouvem, para que atentem
nas tentações, vigiem e fortaleçam-se na tua palavra e em oração. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, justificador, nosso Mestre, é que nós oramos. Amém. Meus queridos, nós vamos encerrando aqui o nosso culto. Eu agradeço a sua companhia, peço e rogo a Deus que lhe abençoe nesta semana, lhe dê graça sobre graça, e eu peço que você também fique atento às nossas redes sociais, porque durante a semana nós temos atividades pelas redes ainda. E continue, por favor, orando para que Deus dê calmaria a toda essa situação, para que nós possamos logo voltar a cultuar presencialmente ajuntamento santo para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite.